É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Olha só, a gente está com muitos assuntos aqui hoje, né? Nosso facebook.com está lá à sua disposição. Tem muita coisa que a gente precisa falar hoje aqui ainda. E eu vou pedir para o Rica colocar na tela aí para você acompanhar um dos assuntos que precisam ser tratados, porque é muito sério, né? A nossa taxa de iluminação, ela está sempre na conta de luz, a gente paga. A gente não sabe o quanto a prefeitura arrecada, porque essa é uma verdadeira caixa de Pandora, ninguém sabe o quanto se arrecada de taxa de iluminação pública, a prefeitura não divulga, a Ampla não pode divulgar, mesmo sendo a empresa responsável por recolher essa taxa, né? A Ampla recolhe e repassa para a prefeitura, a gente não sabe de quanto é esse repasse, sabe-se que é muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo, para simplesmente trabalhar a manutenção e fornecimento dessa iluminação pública. E o que a gente está vendo na cidade é um verdadeiro caos na iluminação pública, né? Nós colocamos essa foto aí, é claro que você não está vendo muita coisa, mas não vai conseguir ver mesmo, porque nem ao olho nu você vai conseguir ver, né? E olha que o equipamento de fotografia ainda tem uma compensaçãozinha de luz, né? Isso aí, gente, é à frente da rodoviária, tá? A gente está falando do cartão a primeira vista de quem chega à cidade, né? Você chegou na cidade de transporte rodoviário, é isso aí que você vê, né? Ou seja, você não vai conseguir ver nada. E aí tem um outro perigo, né? O pessoal está até brincando aqui. Tá escuro, ainda tem um outro perigo escondido, né? Que a rua está tão esburacada que você não vê o buraco e acaba caindo, né? Fazendo aí, né, uma brincadeira que as redes sociais não perdoam, né? Muita gente participando, falando dos seus bairros, né? Olha só para que você tenha uma ideia, acompanha comigo aí, ó. A Maria Domênico está falando que no bairro dela também está sem problema. A Kelly embaixo, ó, a minha rua está completamente sem iluminação, ela não fala o nome da rua, né? Legal que você coloque também o bairro, gente, para a gente saber. Como, por exemplo, o Marcelo, que fala do golfe, né? A Lohane também fala que está sem luz na rua dela. Quinta da Barra, olha aí, cidade inteira às escuras, né? O pessoal, ó, Francisco Smoca, que fica lá no Quebra-Frascos, né? Estrada Angola, lá em Albuquerque, Teresópolis, Friburgo, Vale da Prata. E olha, do lado do Shopping Várzea, na rua Monte Líbano, é o centro da cidade também. Rua Campos Salles sem luz. Gente, olha só, olha a quantidade de gente participando. Rua General José Ribeiro, lá perto do HCT, bairro de São Pedro, Morro dos Pinheiros, Posse, Carmela Dutra, Rua Melo Franco, Fazendinha, Ferreira de Castro, Rua Antônio Florencio de Queiroz, que fica lá no Bom Retiro, também uma rua importante, muitos condomínios, vários postos sem luz, Alto, enfim, gente, olha só a quantidade de Jardim Suspiro. Não estamos falando só do centro da cidade ou bairros pontuais, é a cidade inteira. E não é razoável que, pagando todos os meses, porque todo mundo paga, a taxa de iluminação ela está lá, você não tem nem como questionar. Aliás, muita gente me pergunta, Anderson, minha rua não tem iluminação, por que eu pago iluminação? É simples, né? A taxa de iluminação pública ela tem um caráter diferenciado, ela tem um caráter chamado generalizado. Você paga pela iluminação que você utiliza na cidade como um todo. Então, se você bem na várzea tem iluminação pública, você está pagando a tua taxa para isso. Então, não é só para a sua rua. E aí você pode cobrar, evidentemente, que a sua rua tenha iluminação pública, porque essa é uma obrigação do poder público. Mas aí você vai ter que cobrar ao teu vereador, né, ao secretário, vai ter que cobrar às entidades políticas que são elas efetivamente que o fazem, né? Falo da Câmara de Vereadores, o vereador não bota braço de luz, né? Claro que não, mas tem as famosas moções, pedidos, né, com relação ao legislativo para o executivo, é o executivo quem faz, mas o vereador sempre dá aquela pressionada. A situação é muito mais grave do que se imagina, porque o volume de recursos é alto, a gente já entende que é alto, porque eu sei que a sua taxa de iluminação não é baratinha, né? Você não paga R$1, R$2 de taxa de iluminação, paga? Claro que não, né? A sua taxa é bem mais cara que isso. Então, fazendo uma somatória de todo mundo que tem e que paga a conta de luz, você já dá para ter, né, uma aproximação, porque na verdade ninguém tem esse número, a prefeitura nunca divulgou e não divulga mesmo, né? Por mais que a gente peça, não responde. A Ampla, apesar de saber, não pode, porque ela tem apenas o contrato para repassar, ela não pode divulgar, e a gente fica nessa situação. Ruas às escuras, sem o serviço prestado, mas a gente pagando essa conta, né? E aí daqui a pouco aparece uma terceirização, né? Uma empresa contratada, e aí vão mais milhões e milhões e milhões, e a gente continua às escuras. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre
uma modalidade de pregão, o número 035 de 2017, né, que a abertura acontece na semana que vem, e cujo o objeto será uma empresa, né, para fornecer, né, buffet para a realização da nossa Conferência Regional de Vigilância em Saúde. Daqui a pouco você vai ver essa matéria também falando dessa essa conferência que nós vamos receber, mas você vai ver um pouquinho do que a Prefeitura está contratando para esse buffet. Você vai ver comigo daqui a pouco, tá? Mas o assunto agora é outro. Vamos falar de radioamadores e a sua importância na nossa sociedade. Estou recebendo meu amigo Carlos Guinle. Carlão, obrigado pela tua participação aí, seja bem-vindo. Obrigado você, Anderson. Cara, eu quero começar te perguntando, eu sei que na época da tragédia de 2011, nós percebemos muito claramente o quanto os radioamadores foram importantes no acesso a informações, na ajuda das nossas forças de segurança a chegarem a muitos locais que estavam isolados, né? Essa é apenas uma das funções do radioamador, né, Carlos? Não, exatamente. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Nada, claro. E, na verdade, o radioamador, ele é um hobby. O radioamadorismo é um hobby científico como outro qualquer, mas é um hobby científico que tem uma grande prestação junto à comunidade, né? Ele é um serviço de utilidade pública, né? Tanto que muita gente não sabe, mas o radioamador, ele é tido como uma reserva das Forças Armadas em casos de necessidade, enfim. Como foi na tragédia em 2011, que realmente pegou todo mundo de calça curta, né? Não só os radioamadores, mas todo mundo, bombeiro, polícia, ninguém estava preparado para aquilo. Mas uma coisa importante a ser pontuada nesse caso, os radioamadores, eles estão aí para atuarem nesse tipo de situação também, onde as comunicações, como telefonia, internet, celular em geral, tudo cai. A única forma de você se comunicar com a cidade vizinha, com o município, é por rádio. Não tem jeito. Então, né? assim, quando uma cidade tem uma associação de radioamador atuante, isso é um ponto positivo para a cidade, porque a gente pode usar essa força-tarefa, vamos dizer assim, para ajudar. Na época estou falando da década de 80, né, 90, na época do PX Clube Deus de Deus, por exemplo, na época não existia celular. É verdade. Não existia. Então você tinha uma atuação muito forte na campanha de vacinação, na eleição e campanha de agasalho e outras coisas mais. Hoje isso já não acontece como acontecia antes, infelizmente. Eu gostaria muito de ser convidado para esse tipo de situação. Atuamos, inclusive, na passagem da tocha olímpica, montamos uma base junto à prefeitura, espalhamos radioamadores por todo o trajeto, né, da tocha. Eles iam dando informações sobre algum elemento estranho que estava por ali, alguma situação que estava acontecendo. A prefeitura pediu alguma informação, a gente reportava para aquela base, alguém que estava numa área ali, né, na praça e tal. Tem alguém aí? Tem. Então foi bom, foi bem útil, assim, mostrou um pouco da nossa, né, do nosso potencial, da atuação, né? Da atuação, Muita né? gente às vezes enxerga apenas como um hobby, mas que tem essa prestação social muito interessante, né? Verdade. Agora, Carlos, Teresópolis foi convidado, né, a participar de um evento. Foi. Está acontecendo, né, na cidade de Petrópolis. É um evento organizado pelas Forças Armadas, né? Na verdade, o evento é o ECADEC 2017. Ele é um evento é um exercício conjunto de apoio à defesa civil. É um grande simuladão. É um grande simulado. É um grande simulado que já acontece desde 2015, mas é um evento realizado pelo Ministério da Defesa com o Ministério da Integração. É um exercício simulado de defesa civil. Não é da defesa civil em si, né? Mas é claro, é de defesa civil. Mas é um simulado que visa você criar cenários de catástrofes como incêndios, deslizamento, vazamento de produtos químicos, situações assim. E ele é todo feito virtualmente, não se pode usar celular, né? É todo feito por rádio ou por comunicação por dados digitais. E ele foi usado, foi feito inclusive para as Olimpíadas e na Copa. E não foi feito aqui em Teresópolis, porque só chegou agora aqui em 2017. E o GRAT, o Grupo de Radioamadores de Teresópolis, foi convidado a atuar, né, fazer parte disso. Isso é muito bom para os radioamadores,
para poder mostrar um pouco da sua prática, né? E para nós também, assim, é bom no sentido de treinamento mesmo, né? Claro. Porque é muito fácil você ter um rádio lá, você ter o teu equipamento, mas e aí, como é que você vai operar numa situação de emergência? O que deve se falar, o que não deve se falar, o que deve se evitar, como proceder, qual protocolo seguir, a quem se reportar ou não. Então, o GRAT está aí participando, o evento começou dia 31, vai até o dia 4, baseado em Teresópolis, se eu não me engano, anotei aqui para não esquecer, ele é baseado no 32º Batalhão de Infantaria Leve. Legal, Lá em Petrópolis, está sendo né? baseado lá. Está acontecendo lá. Isso. Uma coisa também, Carlos, que as pessoas acabam também não percebendo, é que existem muitas regras também, né, nos radioamadores. Não, né? Exatamente. O pessoal acha que vai comprar lá o aparelhinho, e hoje também está muito mais acessível, né? Esses equipamentos eram caríssimos há alguns anos atrás, hoje está um pouco mais barato. Ainda são caros. Não, são caros ainda, mas hoje em dia comparado, já tem facilidade, já tem consórcio, tem então parcelamento, Mas não é só pegar e sair falando, né? Não, nem um pouco. Tem uma série de regras, protocolos, né? Na verdade, assim, uma pessoa para se tornar radioamador, aliás, é uma coisa que se confunde muito. Eu vejo muito isso acontecer em algumas matérias e tal. Foi apreendido não sei quantos quilos de drogas, umas armas e um equipamento e um radioamador e tal. Não, olha só. É um radiocomunicador, né? Não, o rádio disse assim, o rádio transceptor. O radioamador sou eu, a pessoa, quem opera, né? Eu sou o radioamador, né? O aparelho é um rádio transceptor. Então, por favor, não confunda uma coisa com... Não criminalizem os radioamadores, pelo amor de Deus. Já logo criminaliza a até coisa. porque o radioamador, para ele ser atuante, né, para ser legalizado, ele tem que fazer prova na Anatel. Ele presta exame na Anatel. Legal. E é emitido uma licença, né, o COER, o certificado de operador, né, de radioamador. E depois disso você tem você faz o requerimento e pede o seu indicativo, como se fosse um CPF, como se fosse uma placa de carro, né? Cada radioamador tem o seu. Como se fosse uma licença profissional, digamos assim. É uma licença que prova para os órgãos, enfim, públicos e tal, que nós somos... Você tem habilitação nós estamos habilitados para aquilo ali. E para participar do grupo aqui, você tem que ter essa certificação, né, cara? Não necessariamente. Na verdade, eu quando assumi a presidência, eu mudei o estatuto no intuito de abraçar as pessoas que querem, mas não são ainda. Então tem muita gente que gostaria de ser, é curioso, meu filho gosta disso, como é que é? A pessoa pode se associar. Legal. E aí nós damos toda a assessoria, nós vamos prestar toda a assessoria para aquela pessoa estudar, aprender, praticar um pouco em laboratório, até na nossa sede mesmo, que é na sala 4 da rodoviária. E aí, com o tempo, a pessoa vai curtindo, vai gostando daquilo, vai vendo que aquilo é legal e tal, e até o ponto de realmente fazer a prova na Anatel e se tornar um radioamador. Agora, existem várias vertentes, assim como qualquer outro hobby, como o motociclismo, por exemplo. Você tem moto de estrada, moto de trilha. Claro. Né? Você tem vários segmentos dentro do radioamadorismo. O radioamadorismo também tem modos digitais. Você tem EME, que é o pessoal que gosta de usar a Lua como um satélite de refletor. Você transmite para a Lua, o cara lá do outro lado recebe a transmissão. Que legal. Existem várias brincadeiras aí, né? Não é só falar aqui na cidade. Você tem o pessoal dos campeonatos internacionais, que são premiados, inclusive. São campeonatos famosíssimos. E tem essa coisa da correspondência internacional também, né? Exatamente. Ainda existe isso. Isso é muito bacana, que isso é a essência. Eu acho um lado mais bacana do rádio, assim, você falar com um camarada lá, sei lá, na Áustria, por exemplo. Aí daqui a pouco você recebe pelo correio aquele cartãozinho que chama-se cartão de QSL, que é um cartão postal que da estação, foto da estação do cara lá e tal, que diz quando foi feito o contato, afirmando o seu contato, e você manda um para ele. Que maneiro. Isso existe desde os primórdios do radioamadorismo e continua existindo até hoje. Logicamente que com o advento da internet e tal, que inclusive a internet que nós conhecemos hoje, para muita gente que não sabe, foi desenvolvida por radioamadores. É verdade. Quem não conhece, bota no Google aí o protocolo AX25 e vai descobrir que lá no Canadá, em 1978, já começaram essas experiências aí. Verdade. E as primeiras transmissões via rádio em pacotes digitais
foram feitas por radioamadores, que depois surgiu a internet como a gente conhece. E aí criou uma tecnologia específica. Exatamente. Pra aquilo, né? E esses protocolos internacionais são bacanas porque eles acabam criando um padrão, né? Inclusive de conduta, né? Exatamente. Então você já sabe mais ou menos como é que é a conversa. Exatamente. Existem todos aqueles códigos, né? O código Q, existem normas e protocolos a serem seguidos, né? Ética operacional é muito importante, você saber como se portar e tal. E isso tudo graças a um padre. Pois é, lá em 1800 e pouco. 1894, o padre Landel de Moura. Esse é o nosso padroeiro das comunicações. Eu digo que é o padroeiro das comunicações via rádio no mundo, né? Mas claro, há controvérsias por causa de patente, quando foi, enfim, quando foi registrado e tal, mas é que nem a história do Santos Dumont. A gente sabe que o Santos Dumont é o pai da aviação. Os irmãos lá e o Santos Dumont. É a mesma coisa. Para nós aqui, o padre Landel de Moura realmente é o nosso padroeiro. E ele fez a primeira transmissão, acho que em 1900, a primeira transmissão via rádio, sem fio. Né? Não vamos confundir com Marconi, lá o italiano. Primeira transmissão via rádio sem fio, a 8 km de distância, entre a Avenida Paulista e a Avenida Paulista e o Alto de Santana. Isso foi registrado em 10 de junho de 1900. Então, ou seja, nós consideramos isso aí o marco como o primeiro marco do radioamadorismo, né? Por que amadorismo? Aliás, por que radioamadorismo? Nós não ganhamos nada para isso. Por isso que é radioamadorismo. Não tem nada de amador nessa história. O equipamento é caro, você estuda pra caramba, você toma choque, você se arrebenta. Exige também preparo, que você tem que estudar para fazer aquilo ali, né? Não é um negócio muito fácil também, né? E são muitos praticantes, né? São muitos amadores. São. Assim, no Brasil nós temos atualmente, a última contagem, são 39 mil radioamadores no Brasil. Caramba, gente pra 39 mil. 3.345 no estado do Rio de Janeiro. Aqui em Teresópolis nós temos 77. Que é bastante gente também, né, cara? E no GRAT, no grupo de radioamadores de Teresópolis, temos 67. Ou seja, tem 10 aí que não aderiram. Mas tem muitos desses 77 que não são atuantes. Né? São registrados, fizeram a prova, mas não são atuantes. Em Friburgo temos 94. E 102 em Petrópolis. Petrópolis é um pouco maior, né? E a gente e pela Anatel, a cada ano tem subido uma média de 20% a 25% de pessoas procurando a prova para se tornarem radioamador. Né? Principalmente houve um aumento muito grande depois da tragédia de 2011. Isso claro. Eu não era radioamador em 2011. Eu tirei uma licença de PX, que é faixa do cidadão. Sim. Não requer prova, você faz apenas um requerimento lá e tem o seu indicativo, mas você fica restrito a uma faixa de frequência específica. Você não pode passar daquilo. Agora, para você sair desse espectro de frequências e partir para outras bandas, você tem que fazer a prova para radioamador. Foi após a tragédia que eu te motivou a buscar também. Porque eu senti falta disso. Eu falei, cara, eu não tenho comunicação, e como é que eu vou falar? Como é que eu vou me... E aquela coisa aquele ímpeto, né, de querer ajudar, né? Claro. E eu sabia que com o rádio eu poderia ajudar muito mais. Ficou muito claro que as pessoas não conseguiam se comunicar, mas as autoridades que já faziam uso, né, do rádio, já tinham essa ferramenta em mãos, já sabiam exatamente como proceder. E a gente aprendeu muito, né? E por isso que eu comecei essa entrevista, inclusive, perguntando ao Carlos com relação a isso, porque a gente viu o quanto foi importante ter essa ferramenta, né? Carlos, parabéns aí ao grupo por esse convite, né, desse simulado que está acontecendo lá em Petrópolis. Estamos participando. Eu tenho certeza absoluta que para o grupo será realmente um momento muito importante. Muito importante, acho que é muito importante até para toda a sociedade até saber de que, poxa, que bom que existe um grupo de radioamadores atuando aqui no município de Teresópolis, que inclusive tem um título de utilidade pública, né, 3.194. E isso realmente enaltece o nosso trabalho, eu agradeço muito e eu quero avisar a sociedade que, olha só, contem com a gente aí. Verdade. Espero que nunca precisem, né? Mas se precisar... Mas quando precisar, a gente já sabe que o grupo está aqui atuante, né? E preparado. Carlos, obrigado pela tua participação. Obrigado você, obrigado a todos. Leve parabéns lá pro pessoal, né? Obrigado, mais uma vez. E bom trabalho lá em Petrópolis, né? Obrigado, gente. Um abraço a todos vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. E para você que está aí, ó, acabou não, daqui a pouco eu tô de volta, Vanderlei tá aqui comigo, tem um monte de coisa, vamos lá saber dessa licitação maluca aí, desse buffet, vamos tentar entender que maluquice é essa, né? Funcionário não tá recebendo, mas tá contratando buffet, vamos saber o que tá acontecendo. Daqui a pouco eu tô de volta.